Boa tarde, boa noite, amigas e amigos. Fantástico que tenhamos escolhido estar juntos, estar unidos, reunidos, religados, sem necessariamente reunidos sem precisar de uma reunião, religados sem precisar de uma religião. O que nos reúne, o que nos religa, é a amizade, a fraternidade, é o amor. Treinando essa cooperação, esse estudo conjunto, essa interação entre nós, estamos, sim, nos habilitando à compaixão, à empatia, à fraternidade, ao amor. Muito bom ter vocês aqui, muito bom permanecermos, persistirmos, perseverarmos nessa atitude de busca, de boa vontade, de estudo, de serviço. Muito bom. Temos estudado o capítulo 4 da terceira parte de O Livro dos Espíritos de Allan Kardec, 1019 perguntas, feitas com sistematicidade, com inteligência, com profundidade por Allan Kardec. E aqui no capítulo 4, que tem por título Lei da Reprodução, vamos hoje estudar o último item desse capítulo, que tem por título Poligamia. Uma ideia que atravessa diferentes culturas, atravessa diferentes tempos. Como compreender, como olhar do ponto de vista maior, do ponto de vista da eternidade, a questão da poligamia? O que vocês acham? Esse é o exercício de hoje. Sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas. Como estamos estudando o casamento, a poligamia é apenas o casamento de um mesmo homem com várias mulheres, precisamos lembrar sempre, no estudo do casamento, da lei maior, do mandamento maior, do sentido da vida revelado por Jesus. Quando perguntaram ao mestre qual era o maior mandamento, e ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, com todo o teu sentimento, de toda a tua alma, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus deixou claro que o amor é o sentido da vida. E como Deus é amor, Deus, o próprio Deus, sentido maior da criatura, é o amor. Deus e amor são o sentido da vida. Com essa clareza do amar o todo sobre todas as partes, amar o outro como a nós mesmos, amor, a instituição, o instituto, a lei do casamento só pode ser compreendida como tudo, assim como a lei do karma, lei de causa e efeito, lei da inércia. Tudo, todas as leis só podem ser entendidos dentro do contexto, dentro da amplitude da lei de amor sagrada e única, da mesma forma que uma lei ordinária só pode ser compreendida à luz da doutrina
que a criou à luz da lei maior que ela vem regulamentar. Então, compreender a poligamia, o casamento, à luz da lei do amor, é a nossa tarefa de hoje. Vamos lá? Muito bem. Pergunta número 700. Kardec pergunta assim: o número aproximado que existe entre homens e mulheres é um indicativo da proporção segundo a qual eles devem se unir? E a resposta é sim, porque tudo tem uma finalidade na natureza. Essa ideia pode situar, pode explicar em parte pelo menos, os momentos em que a poligamia esteve mais forte na história humana. Porque não há dúvidas de que a proporção homem-mulher, originalmente, de nascimento, tende muito ao 50-50. 50% homens, 50% mulheres. Mas a forma de vida, o desenrolar da vida, pode e ocasionalmente gera um desequilíbrio. Os grandes fenômenos que geram desequilíbrio podem ser situados no campo da violência, porque em praticamente todas as expressões de violência, o homem assume um papel central. Não é à toa que no sistema carcerário a proporção é de 9 homens para cada uma mulher. Não é à toa que nos suicídios, no alcoolismo, na violência doméstica, nos diferentes tipos de crime, ou seja, em todas as violências há uma grande preponderância dos homens sobre as mulheres. E é claro, isso não é superioridade, não é orgulho nenhum. E mais evidente ainda é que essa preponderância gera uma maior mortalidade dos homens pelas chamadas causas externas. Nas causas internas, ou seja, as doenças, há ainda um certo equilíbrio que vem se tornando maior porque algumas doenças que eram fatais, que eram tipicamente masculinas, como infarto, derrame, elas vêm equilibrando a sua incidência entre homens e mulheres pelo próprio estilo de vida mais exposto que a emancipação feminina trouxe para as mulheres. Então, vivendo mais na rua, no trabalho, nas tensões, ocupando e partilhando a grande maioria das profissões, suas angústias da violência urbana, tem crescido muito a participação da mulher em certas doenças fatais que antes eram quase que prerrogativa masculina. Mesmo assim, ao longo da história, certos períodos, notadamente as guerras,
aumentaram muito a proporção de mulheres sobre homens. Não conheço pesquisas, mas é claro que se estima-se em 40 milhões os óbitos gerados pela Segunda Guerra Mundial. Não há dúvida que a ampla maioria desses óbitos foi de pessoas do sexo masculino. Assim sendo, tendo grande parte dos países decrescido a sua população, precisando recompor a sua população, a paridade homem-mulher estaria bem prejudicada. Até porque, entre os homens que restaram de uma guerra, haverá certamente uma grande incidência de idosos, uma grande incidência de crianças e uma grande incidência de, na idade adulta, juventude e idade adulta, haver uma grande incidência de deficientes, traumatizados, impactados pela terrível realidade da guerra. Dada a necessidade de recompor demograficamente os países e dado esse desequilíbrio entre homens e mulheres, ainda mais homens e mulheres aptos à reprodução, não parece à toa que depois da Segunda Guerra tenham se espalhado no mundo, particularmente através do movimento hippie, do rock, dos Beatles, a ideia do amor livre, que não tem a ver necessariamente com a poligamia, mas tem pontos em comum, ou seja, a liberdade frente às relações conjugais, às relações afetivas. Essa liberdade, que dava sem dúvida margem para ter mais de um parceiro, não estava apenas ligada ao homem poder ter várias parceiras, mas também uma liberdade da mulher. Então não era uma coincidência, não há uma coincidência do amor livre com a poligamia. Mas a liberdade de poder manter relações sexuais, ela tem uma base na própria demografia. Assim como o casamento, né, na pergunta feita por Kardec, também tem uma base. A proporção que deve prevalecer no casamento tem uma base na lei natural, na natureza, de que deve haver uma paridade. Um homem deve se relacionar com uma mulher, ao contrário da poligamia. Então a natureza mostra, estimula a proporção das relações e favorece uma forma ou outra. Mas não é apenas a natureza, a demografia que favorece. A lei maior, o impulso, o sentido maior da vida, como colocamos no início, que é o amor, também favorecem a monogamia. Porque é claro que, relacionando-nos com várias pessoas, especialmente em curtos espaços de tempo, e não há como um homem que tem várias mulheres dar grande atenção a todas elas, dar profunda atenção a todas elas, assim como nem homens nem mulheres no amor livre conseguem essa profundidade, essa intensidade, essa troca de serviços, essa
profundidade, tanto o amor livre quanto a poligamia tem esse prejuízo na evolução, no aprofundamento da experiência do amor. Não parece assim para vocês? Nós não somos meros animais. Mesmo entre os animais existe alguma afinidade que é observada no cio das diferentes espécies. No ser humano, sem dúvida nenhuma, a afinidade ganha muito mais importância na relação conjugal, na afetividade. Não é à toa que demos como sinônimo do sexo como fazer amor. Chamamos de afetividade, de conjugalidade. Não à toa a instituição praticamente universal do casamento monogâmico no mundo. Sim, a conjugalidade, sim, a monogamia abre uma oportunidade muito grande para todos nós, para vivermos crises, superarmos crises e, apesar das crises, mantermos relacionamentos de serviço mútuo, de empatia, de compaixão, de compartilhamento, de cooperação na educação de filhos, nas doenças, na velhice, nas dificuldades financeiras. Não haja dúvida, o casamento é um grande exercício de amor e, nesse sentido, para o casamento ser um grande exercício de amor, a permanência, a duração no tempo é importante e o próprio número de parceiros também é determinante no alcance dessa profundidade. Você não acha assim? Questão 701. Qual das duas está mais de acordo com a lei da natureza, a poligamia ou a monogamia? Os espíritos respondem assim: a poligamia é uma lei dos homens, cuja abolição marca um progresso social. O casamento, aos olhos de Deus, deve ter como base a afeição dos seres que se unem. Eis o casamento analisado sob a ótica do amor. Na poligamia não existe afeição verdadeira, existe apenas sensualidade. É a resposta dos espíritos. Como falamos aqui, a duração das relações e a própria monogamia, a própria exclusividade de outras relações favorece demais o grande objetivo da existência, que é a conquista do amor, no caso, através da conjugalidade. Vamos ver o comentário de Kardec. Se a poligamia estivesse de acordo com a lei da natureza, ela deveria ser universal, o que seria materialmente impossível em virtude do número aproximado entre homens e mulheres. A poligamia, por estar presente apenas em alguns povos, deve ser considerada como uma legislação específica, apropriada a certos costumes. O próprio aperfeiçoamento social fará com que ela desapareça pouco a pouco. Que esse exercício seja aproveitado por todos nós. Não apenas para o estudo específico do casamento, da conjugalidade, da poligamia, da monogamia, mas um exercício para o uso do óculos.
da lente, do microscópio do amor, como ferramenta essencial para estudarmos em profundidade tudo o que existe. Deus sendo amor, amor sendo o mandamento maior da vida, sendo o amor o remédio universal que cobre a multidão das desarmonias humanas, como revelou Jesus. A tudo e por tudo, todas as leis, todos os fatos, todas as doenças, todas as condições que são verificadas, são encontradas na existência humana, estão sempre subordinados, todos esses fatos, à lei maior do amor, porque tudo converge, tudo na natureza é um planejamento, é um projeto integrado para um objetivo único: o amor. Muito bom alcançarmos essa compreensão, levarmos esse óculos para bem compreender tudo que existe. Família, por exemplo, antipatias na família, no trabalho, na vizinhança e mesmo na relação pais e filhos, que também podem reunir espíritos antipáticos. A luz do amor se mostra apenas uma oportunidade de reconciliação, de reparação, de perdão. Instrumentos fabulosos para religação das criaturas sob a bandeira do amor. O colocar-se no lugar dos outros, a reencarnação, só pode ser bem compreendida à luz da lei do amor, porque revela-se então a reencarnação como um instrumento de compaixão, de colocar-se no lugar dos outros. A lei de causa e efeito não é mais, como tantos imaginam, uma punição de Deus, mas apenas uma oportunidade de expansão do egoísmo para o amor. Verifique, analise, experimente se em todas as suas análises de todas as instituições, mesmo da terrível prática do ódio, se não é um exercício de reciclagem de princípios, valores, sentimentos, sempre no sentido do amor. Muito bom que esse seja o nosso estudo, a nossa evolução, a nossa vida. Simone Magalhães, muito boa noite. Marco Aurélio Trindade dizendo que liberdade é o amor. Ele está aonde o justo está. Sem dúvida, o amor deve ser livre, mas deve ser sempre responsável, respeitoso e crescente no sentido da profundidade e da amplitude. Muito bom. Maria José Sobral, Enir Cajazeira, Mônica Silva expressando sua gratidão, Hugo Souza também expressando sua gratidão, Anne dando seu boa noite, Eliane Laure também, Domingos Natalo, Maria José Sobral, Mônica Silva, sempre expressando sua lembrança, sua fraternidade aos desencarnados e aos encarnados de suas relações, e os seus desejos de vibrações pela paz mundial e pelas vítimas dos desastres climáticos.
Enir Cajazeira, Mônica Silva, Andréa Santos, Adelaide Dias, Sayonara Angélica, Andréa Salvatore. Muito prazer de estarmos nos aproximando, nos apropriando de ferramentas fundamentais para a nossa compreensão do mundo, para a nossa compreensão de nós mesmos e para a prática do bem. A lei do amor, sagrada e única, constituição universal de todos os universos, todas as humanidades, todas as populações, de toda a criação existente e a ser criada. Graças a Deus, um prazer estarmos juntos. Até a próxima.